Ah, boa tarde outra vez. É terça-feira. Estamos a caminho do fim do dia. Nós vos saudamos. Monangemba ya mfumu Yesu Kristo. Kwa disanga kwa makamba. Aleluia. Abertura dos primeiros selos. Dos primeiros 4 selos. Abertura dos primeiros 4 selos. Eu sei que já falei bastante dessa matéria. Olha, eu já volto, tá? Já chegamos, camarada. Sempre com vontade de aprender e também de ensinar, claro. Amém? Quem olha para o meu cabelo aí na câmara, as partes brancas, parece que é sujidade, né? Por isso um se enganou e morreu. Alguém que com seus olhos imundos não viu bem e me julgou. Disse que o meu cabelo era sujo e que tinha piolho e apressou os seus anos de vida. Disse que poderia viver 40 anos e trabalhou para alargar os 40, segundo a história que eu ouvi. Foi nos maiores marabus para lhe aumentarem mais. E Deus lhe mostrou que nos 40 tirou lá mais 10. Meu cabelo parece... Tem partes brancas, né? Assim como na barba. O cabelo branco. Eu vou tomar um copo. Senti essa necessidade, desejo de fazê-lo. Portanto, foi que é autossuicídio. Se autossuicidou, né? Macassanda. Moena, mas... Ele já tinha embora 40. Ainda mais veio blasfemar. Eles tiraram lá 10. Beatriz Bia. Eu quero falar hoje, sabe, por que me apraz falar da abertura dos 4 selos? Que é uma matéria que já falei bastante e muito. Para que repetir mais? Bom, como quando eu falei, era profecia, revelação profética, como o próprio livro, e agora esses factos estão a acontecer, era melhor confirmar o que um dia foi revelado e profetizado. Confirmar a demanda, mostrar aos seres humanos, aqueles que creem, claro, e os que não creem, se quiserem ouvir, que esses selos já estão em andamento, ou então
já estão a ser abertos. Há uma necessidade de mostrar a todo mundo que os ensinamentos que vocês receberam dos vossos doutores e vos falaram que esses céus se abririam na grande tribulação. Eu também recebi esses ensinamentos. Também recebi esses ensinamentos desse mestre da corrupção quando eu era menino. Um dia também acreditei assim. Até já ensinei isso também. Quando eu era menino, eu era um papagaio que repetia o que os outros falaram. Até os seus erros eu teria ensinado. Mas quando eu me conheci como homem, não mais como menino que se cinge a si mesmo e vai aonde ele quer ir, mas agora como um adulto que é cingido e tomado pelas mãos e levado até onde ele não quer ir, entendi o que antes eu não entendia. Agora que eu entendi, eu venho e desfaço todas as teorias antigas que eu acreditei, e eu prego agora o que me foi revelado e não o que ouvi das pessoas. Eu ensino agora o que me revelaram no Espírito Santo. Então, eu disse que um dia eu acreditei que os céus se abririam na grande tribulação. Acreditei que tudo isso que está escrito aqui se cumpriria na grande tribulação. E todos vocês, como eu também, tiveram a mesma credibilidade, deram o mesmo crédito. Olha que os céus estão sendo abertos nos vossos dias. E a abertura dos céus hoje, que é o cumprimento da palavra de Deus, é um facto. Ninguém vai acreditar nisso. É fácil acreditar na mentira do que na verdade. Por que crer na mentira é tão fácil do que na verdade? Porque a mentira não tem oposição. Não estou me referir à oposição no sentido alguém forçar você para não crer ou para deixar de crer na mentira. Aí Deus, que é verdade, deixou os humanos para escolherem por livre vontade, espontânea vontade, por liberdade, o caminho que cada um queira seguir. A única coisa que Deus faz é aconselhar, instruir, a demonstrar os humanos o caminho bom e também mostrar o mal. E aí, livremente, os humanos poderão escolher, segundo as instruções de Deus, se querem viver ou morrer. Mas o diabo não. O diabo se opõe contra a verdade. O diabo trabalha para que as pessoas não acreditem na verdade. Força até, inclusive, as pessoas. Obriga as pessoas. Por isso eu disse que é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porque a mentira, Satanás, ele não se opõe para que as pessoas não creiam na mentira. Aliás, ele é o pai da mentira. O que ele quer é que as pessoas creiam na mentira. Inclusive, recebem ajuda para crerem na mentira. Mas o diabo se opõe, ataca as pessoas que querem crer na verdade. É só você ver quando você vai na religião, não há oposição, nem pelo caminho, nem pelo regresso. Não há oposição, não vai bater, não vai acontecer nada. Porque sabe, o diabo sabe que você está a ir aonde? Na casa dele. Os demônios sabem que você está aí, na casa de Satanás, do pai deles. Então eles até te ajudam. Mas quando você se prontifica para vir para a casa da verdade, que é a igreja do Deus vivo, você vê a oposição, você vê as lutas, você vê todo tipo de obstáculos que impedem você a chegar até a casa de Deus.
E mesmo depois de você ter chegado, eles trabalharão para que você não creia. Quando você sair, vão continuar a trabalhar para que você não creia e não volte mais naquele lugar. Então, por isso, é mais fácil crer na mentira do que na verdade. Por isso, Jesus diz que o caminho da verdade, ou então da salvação, que leva para a vida, é tão estreitinho. E são poucos que têm achado. Por quê? Porque Satanás abriu um outro caminho, o caminho do engano, que é tão largo, e as pessoas, ao fugirem às dificuldades do caminho estreito, e caem no caminho largo. As pessoas preferem escolher a largueza do caminho, a libertinagem, o caminho da corrupção, porque na oposição há prazeres e tudo, do que no caminho da verdade, que é um caminho espinhoso, apertado, mas a vida só está aí, não está no largo. Mas uma coisa eu quero dizer, que os céus já começaram a ser abertos. Quando João foi para o céu, no livro de Apocalipse 6, ele viu o Cordeiro, abriu um dos céus, que é o primeiro, e olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Para os que já conhecem a palavra de Deus, sabem o que eu estou a falar, mas tem pessoas novas, preciso voltar para trás, que este livro foi visto por João nas mãos do ancião de dias. O ancião de dias é o Pai, o Cordeiro que se fez Cordeiro é o Verbo que se fez Filho. Então, vê que João encontrou no céu o Pai assentado no trono, e também tinha 24 tronos, onde estavam assentados 24 anciãos. Não eram homens, não. Ou não são homens? Não são homens. São seres angelicais nos tronos, e 4 querubins que estavam no meio do trono estavam prostrados, e esses querubins tinham vários olhos nos seus corpos, 6 asas e 4 rostos também. Cada um tinha 4 rostos, ou cada um representava um rosto, e cada rosto representava a criação. Estou a falar dos seres viventes. Você sabe que o homem é uma alma vivente, e Deus é espírito vivificante. Mas para além da alma vivente, tem seres vivos. Dentre os seres vivos, temos as bestas feras, que são representadas pelo leão, como ele é chamado o rei da selva, que é o primeiro rosto do querubim. Esses animais que você está a ver aqui são querubins, tomam o nome de animais porque têm um rosto de animais. 4 rostos: o rosto do leão, o rosto de bezerro, bezerro é boi, vaca, o rosto de homem, e também o rosto de águia. Aí está a criação. Estão os seres viventes, vivos, os animais, o homem. Dentre os animais estão divididos em as bestas feras, os herbívoros, e depois os voadores. Ok? E esses voadores representam os seres angelicais. Na criação, os seres angelicais são representados por aves, águias. Aí está a criação. E esses 4 animais estavam no meio do trono. E o que estava sentado no trono tinha um livro selado. E o livro tinha 7 selos. E este livro era tão terrível que ninguém conseguia olhar para ele. Tampouco
tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono e ainda está, para poder abrir os seus 7 selos. Foi procurado no céu, não foi achado ninguém. Foi procurado na terra, não foi achado ninguém. Debaixo da terra, ninguém foi capaz de tomar o livro para desatar os seus selos, que eram 7. E a Bíblia diz que João começou a chorar quando ele viu esse cenário da incompatibilidade, incapacidade de aparecer alguém, ou a impossibilidade de alguém poder tomar o livro e poder abrir os seus 7 selos. E assim João começou a chorar, e um dos animais, que eram 4, confortou João e lhe disse para que não chorasse. Está chorando o quê, João? E esse querubim, um dos querubins, mostrou a João que tinha poder, de tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono e abrir os seus 7 selos. E João viu, este era o cordeiro. Estava como que meio morto no meio do trono. Cordeiro. Esse é Jesus, e tinha 7 pontas e também 7 olhos. Ok? E João foi confortado, porque apareceu até que enfim, felizmente, alguém que teria recebido o poder. E esse alguém recebeu o poder tendo vencido seus inimigos. O poder é uma recompensa que ele recebeu para poder não somente tomar o livro e abrir os seus selos, e também determinar a salvação e o juízo do nosso Deus. E João deixou de chorar porque apareceu alguém que teria morrido e vencido, e João lhe reconheceu que era o seu mestre, Mestre Jesus. Ok? Então esse cordeiro se levantou onde ele estava deitado e foi diante do trono ao ancião de dias e tomou o livro e começou a abrir os selos desse livro. E quando o cordeiro abriu o primeiro selo, então um dos querubins ele chamou e lhe disse: João, vem e vê. E João foi e começou a ver um cenário como de um filme, como numa tela, com a abertura do primeiro selo. João viu, apareceu um cavalo branco, estava em cima do cavalo um cavaleiro, e esse cavaleiro do cavalo branco, diz a Bíblia, tinha um arco na sua mão. O que é o arco? O arco é uma arma de guerra que foi usada no passado. Arcos. Se você investigar, vai ver o que é o arco. Que atirava flechas. Ainda existe. E esse cavaleiro que estava em cima do cavalo branco tinha um arco na sua mão. E também ele viu que esse cavaleiro teria sido coroado, ou foi coroado. O que é isso, coroado? Lhe foi dado uma coroa, um prêmio. Lhe deram um prêmio. E por quê? Qual é o significado? Ou então, por que ele foi premiado? Porque venceu. Só se dá prêmio a quem vence. A quem vence uma batalha se dá uma recompensa. Ele não teria vencido a guerra, mas foi uma batalha. Porque ainda tinha um arco, uma arma na mão, que simbolizava a continuidade da guerra. Mas foi coroado. Tinha uma coroa em cima da sua cabeça. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso.
e para vencer. Primeiro, arco, coroado e partiu para a guerra, para ir vencer, com a certeza da vitória. Vitorioso para vencer. Não, você não entendeu. Saiu vitorioso. Partiu para a batalha, para ir vencer. Vitorioso e para vencer. Amém? Primeiro selo. E você me pergunta, esse momento já aconteceu? Sim. Esse momento já aconteceu. O primeiro selo foi aberto nos vossos dias. Há 4 anos atrás. Eu posso vos falar até com números e datas. E eu não sou como Russell e outros, Lena White, que falharam no tempo e com o tempo fracassaram e perderam a vida. O primeiro selo foi aberto nos vossos dias. E quando se abriu o primeiro selo, sabe, houve uma praga que caiu sobre a terra. E essa praga chama-se coronavírus. Coronavírus é a primeira praga. E a vitória, a coroa que foi dada a este cavaleiro é o reino. Qual reino? A primeira parte do reino. O reino está dividido em medidas. Então, teria sido coroado, premiado na primeira medida do reino. Ok? O cavaleiro recebeu o prêmio do reino. As 30 medidas de farinha. As 30 moedas de prata. E almas se converteram. Houve uma colheita. E a terra estremeceu. Um homem que não faz nenhum movimento, fechado dentro de uma casa, a ganhar almas, a colher frutos, para juntar nos celeiros. Mas nesse período também houve o juntar da palha, que foi queimada com fogo que nunca vai se apagar. O coronavírus dizimou mais de 4 milhões de seres humanos, segundo os dados oficiais das autoridades sanitárias no mundo, a OMS. E muito mais que isso. Milhões morreram no coronavírus. Esse grupo que morreu, eles foram colhidos e foram queimados com fogo que nunca vai se apagar e já foram lançados no inferno. E esses todos, 99,9% foram feiticeiros, foram julgados, porque o cavaleiro do cavalo branco sujeitou-os. Este é um exército que teria perdido a guerra e por isso ele foi coroado com a coroa das estrelas. Se lhe foi dada a coroa das estrelas, a mesma coroa que está na mulher desse mesmo livro, 12, ele tem uma coroa das estrelas, de 12 estrelas. Essa mulher é a mesma pessoa com esse cavaleiro do cavalo branco.
É a mesma. Entenderam, né? A mesma coroa que lhe foi dada, que aparece aí, é essa aqui. Aí foi mais distinta, com 12 estrelas. Isto é, glória das estrelas. Coroa das estrelas, com brilho das estrelas. Mas nós vimos que ele tinha um arco na mão e partiu para vencer. Por que arco? Porque foi lutar com arco-íris. Aleluia! Ouviu? Arco para lutar com arco-íris. Quem é esse arco-íris? Você sabe, o arco-íris é algo lendário que hoje se conta, não sei quem, mas que também cientificamente tem explicação. As 7 luzes, aliás, as 7 cores que aparecem no espaço, no vazio. Bom, cientificamente tem explicação que é a evaporação das águas. E quando o sol bate nessas águas, então cria reflexo, quer nas águas do rio, como as águas na atmosfera, cria um reflexo, e esse reflexo gera 7 cores que se chamam arco-íris. Mas agora, se nós formos na Bíblia, vamos encontrar um ser com 7 cabeças. E esse ser com 7 cabeças chama-se o dragão. Por isso eu disse que essa mulher é mesma este cavaleiro, porque nós vimos que o 7 cabeças parou para vir lutar com uma mulher que estava com uma coroa em cima da sua cabeça. E a coroa era das estrelas. Ouviram? O arco-íris, espiritualmente falando, não esse arco-íris que aparece aí, representa o dragão. E o dragão é o diabo. E as suas 7 cabeças são 7 poderes, 7 níveis, 7 fortalezas que ele põe à frente antes de chegar até ele. Aqui mesmo no livro de Apocalipse se explica quem são as 7 cabeças. São 7 montes. E os montes são reinos. Também são reis. Por isso eu disse poderes e fortalezas. Ok? Agora você veja que ele tinha um arco para ir lutar com o arco-íris. Esse arco não foi para lutar com as 7 cabeças do arco-íris, não. Com as 3 primeiras cabeças do arco-íris. Ele partiu e foi e conseguiu sujeitar. Por isso a Bíblia diz que partiu vencedor. E para vencer. Sim, venceu. E sujeitou os 3 montes. As primeiras 3 cores do arco-íris. As primeiras 3 cabeças do dragão. Os primeiros 3 montes. 3 reinos. Esse é o Ocidente. A União Europeia. Esse é o euro. Este é o Ocidente. Esta é a prostituta mãe. Este é a Roma. Este é o Vaticano. Por isso ele se chama Vaticano, vaticínio. Porque essa cidade está vaticinada. Vaticínio significa predizer, predito. Predizer, o que está predito, profetizado. Cidade profetizada. A grande prostituta. A mãe de todas as prostitutas da terra. A cidade que reina sobre todas as nações. Sobre as nações da terra. Ok? Estão a entender? Agora você veja. Quando
o cavaleiro do cavalo branco dominou o Ocidente. Se vocês querem saber no que estou a vos falar, quando esse cavaleiro foi coroado, recebeu o prêmio e partiu para a guerra, o Vladimir Putin atacou uma das nações ocidentais, chamada Ucrânia. Mabuide! Estão a entender? Quando ele partiu para a guerra, o cavaleiro do cavalo branco, com seu arco, Vladimir Putin partiu também. Por isso a guerra do Vladimir Putin com a Ucrânia é a guerra da Rússia com o Ocidente. É o Ocidente. A Ucrânia não teria força para poder resistir à Rússia. Quando Vladimir Putin disse que em 24 horas tomaria a Ucrânia, não estava a mentir. Então estava lá o Ocidente, com a ajuda do Monte Sete, que é a América. No tempo do Biden, entrou lá o Trump, retirou os apoios. O Biden saiu, porque perderam a guerra os ocidentais, a guerra espiritual. E quando se sujeitou à terceira cabeça do dragão, que é a terceira cor, nas cores do arco-íris, a cor azul. Ou então a blue. Quando se sujeitou ao azul, abriu-se o segundo selo. E olhei, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Ouviu? Quando se dominou a terceira cabeça, que é o Ocidente, a prostituta, mãe, quando se venceu, se vocês querem ter a certeza, quando se venceu a terceira cabeça, alguns dias depois morreu o Papa Francisco. Foram 3 anos de guerra. Quando vocês viram, havia óbito no mundo, em geral, em particular no Vaticano, foi quando esse cavaleiro do cavalo branco sujeitou o azul, a mulher, o Ocidente. Vocês querem ver? Por isso Trump foi de azul no óbito. Eu já vos falei, o Trump não foi de azul no óbito no Vaticano. Não se vai de preto. Será que é Melanie? É Melanie, né? Como é que chama a mulher do Trump? É Melanie ou Melanie? Não aconselhou para não fazer isso. As mulheres cuidam da roupa dos maridos. E esses reis, para além da mulher, têm em volta muita estrutura, empresas, não sei o quê. Achas que estavam cegos e não viram Melania, chama-se Melania. A Melania não viu o marido dela ir de azul no óbito. Os cegos não entenderam nada. Estava a dizer, morreu o azul. Estava a profetizar, estava a zombar deles. Estava a dizer, ouviu? Ó lua, essa é a lua. Se o primeiro selo se abriu depois da vitória sobre a estrela, agora o segundo selo é a lua, o azul. Trump estava a chorar, a mulher. Ele é o marido e aquela é a esposa. Foi no óbito da mulher dele, vestida de azul, mas também a zombar ela. E também a profetizar, o próximo Papa serei eu. Aliás, vocês viram que seguiu depois
E não foram pessoas que fizeram, ele próprio. É que mandou fazer aquela imagem, ele vestido de papa. E eu vos avisei, isso aqui é muito espiritual. O que seguiu o papa é americano. A escolha lá, porque africano, ganense. Eu falei, esquece. Eu disse, eu duvido. E aí o Trump, o que ele vaticinar aconteceu. Papa americano. Por isso, morreram 2 papas. O primeiro papa é o papa do primeiro selo. O segundo papa é o papa do segundo selo. E esse aqui é do 4º selo. Não é terceiro, esse é 4º. E o papa do terceiro? Não existe. O terceiro está no meio desta guerra aí. É dividir o sol no meio. A metade do sol é o 3º selo. A outra metade, que é o pleno sol, é o 4º selo. Estão a entender? Óbvio? Então, agora, há um ano atrás que se abriu o 2º selo, o que seguiu é o que está escrito aqui. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, foi tirada a paz da terra e foi ordenado que os homens se matassem uns aos outros. E esse cavaleiro tinha uma espada grande. Viu? O primeiro tinha um arco, agora essa espada. Para lutar com quem? Para lutar com as outras cabeças. Aquele dominou a lua, agora partiu para ir lutar com o sol. A pessoa mesma. Só troca de armas, de cavalo e de roupa. Depois que se abriu o 2º selo, a paz da terra foi tirada. Nunca o mundo viveu depois do fim da Guerra Fria o que está a se viver. Não estou a falar o mundo das nações baixas aí. Nunca os grandes entraram em inimizade, nunca houve confronto, conflito, quer verbal, de palavras, economicamente, como estamos a viver. A União Europeia, ou então a OTAN, foi um órgão que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para fortificar o Atlântico Norte, que é o Ocidente e os Estados Unidos da América. E tem uma lei lá, um artigo, todos por um por todos. Quando um for atacado, todos entram na guerra. Mas nós vimos o Trump criou instabilidade entre eles. O Ocidente era o parceiro privilegiado dos americanos, a par do quem? De Israel. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que existe essa amizade, paz, acordos coesos. Então a palavra se cumpriu. Tire a paz da terra. A amizade, a paz entre eles acabou. O Trump todos os dias está a ameaçar sair da OTAN. O Trump chamou a OTAN de tigre no papel. As nações ocidentais estão em inimizade com Trump. Trump já ameaçou não apoiar mais a Ucrânia, mandar dinheiro, armas para se defender da Rússia. O Trump ameaçou sair da OTAN. Os parceiros da OTAN deram cartão vermelho ao Trump quando ele precisou deles para lhe ajudarem na guerra que está em movimento, a espada que está em movimento. Eles não aceitaram, descaradamente lhe lançaram em rosto.
que aquela é tua guerra que começaste, não temos nada a ver. E ele respondeu, eles ameaçou e disse, eu não preciso de vocês, eu sozinho vou resolver o problema e vou vos cobrar, vocês vão me pagar. Ouviu? A paz foi tirada. Muitas guerras já aconteceram nesse período de 1 ano. A América mudou a situação da Venezuela aos olhos do mundo. A América violou todos os tratados internacionais e agrediu uma nação, como é que se chama? Uma nação soberana. Nem um tiro eles fizeram. Nem um tiro. Viram fumo. Capturaram o ditador. Destruíram o Irão. Como diz os brasileiros, o Irã. E o Trump ainda ameaçou transformar o Irã, a Idade da Pedra. Eles disse que tem até as 21 horas de hoje, as 20 tempo da América, para eles aceitarem um acordo, senão ele vai matar todos. Ouviram? A paz foi tirada, a guerra é um fato, e os homens estão a se matar entre eles. Tivemos aí bombardeamentos que aconteceram aí entre a Índia e o Paquistão, se mataram. E outras coisas estão acontecendo na Terra. O Estreito do Hormuz é uma instabilidade mundial. O petróleo não pode passar. E o petróleo disparou. A economia está a tremer. Os ayatollah disseram, ninguém vai passar aí. Porque eles descobriram o ponto fraco do Trump, é o Hormuz. E o Trump já disse, o meu petróleo não passa no Hormuz. Vocês que passam lá, vão lá libertar. Esses europeus são fracos, covardes, tímidos, medrosos. Estão a fugir. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se esconderam atrás dos americanos. Sobreviveram do poderio americano, mas a boca era deles. Enquanto que o presidente de Angola escreveu, o antigo presidente de Angola, nos seus poemas, ele disse que a honra cabe aos generais. Aqui a honra cabia aos europeus. Mas quem dava a vitória, quem lhes ajudava em tudo, eram os americanos. E veio lá um presidente maluco, revelou tudo e cortou os acordos. As Nações Unidas agora tornou como uma coisa, já era frase, pior agora, desempregando os funcionários porque o Trump já não está lhes dando dinheiro. A OMS está em desespero. As organizações, o Conselho de Segurança não tem poder nenhum. Não tem. Trump criou uma nova ONU dos seus amigos. O Ocidente não foi. Não aceitaram porque foram humilhados. Trump tem a sua ONU. Aqui agora a lei da selva aqui está a imperar. Os fortes é que mandam. Os fracos têm que se sujeitar. Trump ainda repetiu há dias que os fortes, os vencedores, se espoliam. Quem vencer vai espoliar os seus inimigos. É isso que eu falei aos meus inimigos espirituais. Se eu vos vencer, vocês vão me pagar tributo. Essa é a lei da guerra. O Trump anda a me ouvir. Eu falei esse domingo, sábado, e ele ontem falou. Trump anda a me ouvir. O vencedor espolia o vencido. Trump mostrou que a força, os fortes subjugam os pequenos. Ouvimos o Trump a humilhar o Zelensky, a lhe dizer, você não tem as cartas. Tu não tens as cartas. Isso tudo está a acontecer porque é a Bíblia que está a se cumprir. É a abertura dos céus. É a paz, a amizade foi que todos são inimigos. Um inimigo, até os grandes amigos se tornaram inimigos. Ouvi ontem o Trump a lamentar
porque os seus amigos, ex-amigos, aliados não lhe ajudaram. Contou, desmascarou, lhes expôs diante do mundo que a Austrália não lhes ajudou, o Japão não aceitou, a Coreia, e o Trump ainda disse, e nós é que temos defendido, temos 50 mil no Japão, homens, 45 mil soldados americanos na Coreia, eles defender da China e da Coreia do Norte, mas na hora que nós precisamos deles, eles nos deram cartão vermelho. Sim, é a paz que foi tirada. Quem seria o Japão sem a América? Diante da China. Entenderam? Era impensável o Japão rejeitar uma proposta americana. Impensável. Era impensável a Coreia do Sul dar cartão vermelho ao presidente americano. Impensável. Senão aquele menino aí do norte já poderia lhes destruir todos eles, se não fossem americanos. Era impensável o Ocidente rejeitar um pedido do presidente americano. Mas vocês estão a ver isso. Vocês estão a pensar que isso é normal, né? Está aqui. Que a paz fosse tirada e que entre eles fossem inimigos e se matassem entre eles, uns aos outros, entre eles, até os antigos amigos. O que está acontecendo no Irão? O Irão, ele não quer saber, está a bombardear todos os vizinhos aí por quanto deram espaço à América. Eles não estão a entrar na guerra para atacar, mas ele está a dizer, não quero saber. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Por isso, dias conturbados, difíceis vocês tereis. Eu vos falei desde o monte, vocês estavam a zombar, quando eu vos falei, tendes 12 anos, desde o dia que eu subi no monte. Eu vos falei, desde o dia que eu subi nas matas, não do Kitung, mas do Cacoaco, contem 12 anos de conflito, de problemas, crises. Ouviram? Eu vos falei em 2018 e eu subi no monte em 2017. 2019, a primeira praga bateu o mundo. Estamos agora na segunda praga da espada. E tendes mais 12 meses. Começando no mês que passou, para vocês verem o terceiro selo a se abrir. E diz a Bíblia, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Muitos de vocês, vossos teólogos, disseram que isso era prosperidade. Compararam essas palavras com a prosperidade que caiu em Israel, naquela cidade, quando Eliseu profetizou. Não, é muita comida. Nada. É o inverso. É o inverso. É o inverso. Se ontem aquelas palavras de Eliseu valeram abundância, hoje é fome. Hoje uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro não é prosperidade na cidade, é a escassez. Como assim? Sim, por isso o cavaleiro que estava sentado em cima do cavalo preto tinha uma balança na sua mão. A balança serve para quê? Para pesar os alimentos, as comidas, os produtos. Acha que é prosperidade? É fome. Daqui a um ano vai abater uma crise econômica. Isso que você está vendo aí, o Estreito de Hormuz fechado, é só preparação. Não é agora ainda. É preparar o caminho para a crise.
Daqui a um ano vai se abrir o terceiro selo. O mundo vai ser abalado por uma crise econômica e financeira. E com a crise vai haver uma fome, escassez de alimentos, de tudo. Como diz os franceses, beaucoup de... Como é que é? Fome em francês é beaucoup de... Il n'y a pas de manger. Pronto, eu também já inventei uma aí. Il n'y a pas de manger. De manger, il n'y a pas. Fome é fome, né? Beaucoup de fome. Hã? E um dos animais gritou ao cavaleiro do cavalo preto: beaucoup de faim, de faim. Ouviu? Não danifiques o azeite e o vinho. Será que esse azeite e o vinho é o azeite e o vinho das Torres Vedras? Ah? O vinho do Porto? Ou as azeitonas do Monte das Oliveiras? Não. Não danifiques a herança do Senhor. O azeite, vocês sabem qual simboliza a unção do Espírito Santo. E o vinho simboliza o Espírito Santo. Um é o Espírito Santo e outro é a unção do Espírito Santo. Será que foi dada ordem ao cavaleiro para não destruir o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Se é Ele próprio que está a fazer isso. Para não destruir aqueles que têm o Espírito Santo e nem a unção lhe seja retirada. Quem são esses? São homens e mulheres que em breve serão revestidos do poder. E que essa calamidade, essa catástrofe que vai bater o mundo não vai interferir na unção, não vai interferir na vida deles espiritual. Eles continuarão de pé, como diz o povo aí do Bié. De pé, com a unção. Aliás, antes que esses dias acontecessem, estou a falar do segundo selo, não do primeiro. Eu recebi uma revelação, uma visita de um anjo, e o anjo disse que é para vir vos falar que a terra iria gemer e sofrer, mas que vocês pudessem confiar em Deus, que não tivessem medo, não temessem, porque o céu iria vos ajudar. Quando estou a falar o céu, aquele que venceu a morte, o dono da igreja, que anda no meio dos 7 castiçais, para que nenhum dano se faça aos seus 7 castiçais. Ele está sentado, intercedendo por vocês, no meio da guerra. Já deu ordem aos seus anjos, para que os vossos pés não possam tropeçar em pedra alguma. E para que nenhuma praga, essas pragas não vão chegar na vossa tenda. Assim como o coronavírus não chegou nas vossas tendas. E se chegou, eu removi. E a espada não vai chegar nas vossas tendas. A fome não vai chegar nas vossas tendas. Ou vocês não vão perecer por causa das 4 catástrofes que vão abater nos vossos dias. 4. Peste, guerra, fome. E a 4ª, a mistura dos 3 que passaram. Peste, guerra, fome, acrescentado com a ira das bestas feras atacando os humanos, animais ferozes. Essa é a abertura do 4º selo. E quando é que se abrirá o 4º selo? Próximo ano se abre o 3º. 2 anos depois da abertura do 3º selo, vai se abrir o 4º selo. Isto é, em 2009. Eu disse que até vou falar com detalhes. 2 anos depois da abertura do 3º selo, vai se abrir o 4º selo. Olha o que João viu.
Havendo aberto o quarto céu, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder, para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Foi-lhes dado poder. Foi dado poder a quem? À morte e o inferno. Entenderam? O cavaleiro do cavalo vermelho, quando se abriu o quarto céu, apareceu um cavalo vermelho, viu? Branco. Aliás, amarelo, aliás. Branco, vermelho, preto, amarelo. Quando se abriu o quarto céu, apareceu o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele, sobre o cavalo amarelo, o que tinha ele? Sobre ele tinha pronome morte. Não, vamos voltar a ler. Eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha pronome morte. Ouviu? O que estava sentado em cima desse cavalo, o nome dele se chamava Morte. E o inferno lhe seguia. Alguém que tinha autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Alguém que teria vencido já a morte e o inferno, por isso os dois lhe seguiam. O outro estava escrito no seu rosto e o inferno lhe seguia. Para quê? Matar e lançar no inferno. E foi dada a ordem para que matasse a quarta parte dos moradores da terra. É só usar a matemática. A percentagem, quarta parte dos habitantes da terra. Quantos somos hoje? Somos, segundo as estimativas, mais de 8 bilhões de habitantes. A quarta parte dos 8 bilhões são 2 bilhões. Isto é, daqui a 3 anos vai morrer na Terra mais de 2 bilhões de pessoas. Para além os que morreram com a fome, os que estão a morrer agora com a guerra e os que morreram com peste. E sabe qual é a praga que vai matar 4 bilhões, 2 bilhões de habitantes? A praga da pandemia ou pestilência vai voltar. A espada, que é guerra. A fome e também os animais. E esta peste, ou então a pandemia, sei lá como é que você chama, a pestilência, eu vi, é mais violenta do que coronavírus. Me foi mostrado terrível, com probabilidade de matar 80%. É um termo aí que se usa na medicina. Coronavírus tinha probabilidade de morte 25, 30%. Quer dizer que nos 100 que apanhavam corona, 25 morriam, os 35 sobreviviam. Agora o que está para vir, se 100 apanharem aquela praga, 80 vão morrer, 20 sobram. Ouviram? A guerra será terrível, muito mais do que essa que vocês estão a ver. Quando se abrir o quarto céu, o mundo estará em caos, tudo negro.
ou estão a conseguir se reter, se convencer ainda a negociações. Não haverá todos uns contra os outros, em blocos, claro. Ouviu? Naquele período, quando se abriu o quarto selo, não haverá decretos, como é que é? Prazos. O Trump agora altera os prazos, né? 3 dias, 10 dias, agora é 11. E esses endemoniados, tem uma classe de pessoas na Terra que são semelhantes àquele que o Marx chamou o ópio do povo. Vocês não conhecem? Eles estão escondidos atrás do quem? Das câmaras. Não é que eles não aparecem, aparecem, mas são como tipo cidadãos normais, professores e tal, um funcionário, não sei o quê. Esse é o povo veneno, os comentaristas. Sabe, Marx chamou a religião na sua época, e até agora é, como ópio do povo. Eu chamo os comentaristas como veneno do povo. Ouviram? Eles incitam. Eles são como a história do Simba. São fracos, ficam no meio dos fortes e vão incitando. Veja só os comentários dos comentaristas no tocante aos prazos que o Trump vai alterando. Vão lhe zombando. Esse é um fraco, esse não sei o quê. É obrigado a fazer por intuição ou então por causa do que dá vergonha. Porque eles estão começou a lhe pressionar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, agora, quando não fizer, é um fraco, fala à toa, não sei o quê. Associado com jornalista, a imprensa. Eles fazem parte da imprensa. Eles se assentam. Parece que estão a dar ponto de vista, estão a lançar o veneno. Olha, parece que essa notícia vai correr. O homem falou dos comentaristas. São muito maus. Parece que eles são pacíficos, são eles que estão a incendiar, a promover, mudar a mente das pessoas, incitar as pessoas, maniatar as pessoas, manipular as pessoas. São eles. O Trump está embora a dizer, então não quero matar. E eles estão dizendo, olha, mentiroso, mais uma mentira. Olha, eu vou dar mais X dias. Daí eles vêm aí, viu? Mas esse aqui é um demente, é um lunático, esse não sei o que. Olha, não sei o que queremos. Oh, você está acreditando no que está falando? E vai chegar um momento, por isso ele foi para capturar o Maduro. A priori não era isso que ele queria. O que ele queria é só pressionar o Maduro para negociar com eles. É isso que ele queria, lhe pressionar. Meteu lá o Abraham Lincoln, não sei como é que se chama. Estava lá nos mar, próximo do gay. Que é para ele sentir medo, mas foi incitado por Lula, pela Cuba, pela China, a Rússia e esses comentaristas a incitar o Trump. Covarde, está a gastar tanto dinheiro à toa, colocar mais de 5 mil homens em movimento, num barco, numa plataforma, sabe quais são os custos? Isso é covardia. Os brasileiros e os americanos deveriam resolver isso. Tem que ser impeachmentado. O Trump pressionado tem que fazer das tripas o coração. E foi ali buscar. Já ninguém falou mais. Mudaram a versão. Não pode. Isso é violar o direito internacional. Então, não são vocês que estão a incitar. Incitadores de guerra. Ok? Esse aqui de Angola já não se fala. Ei! Nós não vamos falar os de Angola. Eles nem têm conhecimento. Eles são militantes. Ok? Esses de Angola, se irem falar do direito internacional, não vai conseguir fazer explanação. Ele tem que ler ainda o que significa o Estreito de Hormuz. Nunca ouviu. Ok? Tá bom. Agora...
Então, a quarta parte dos habitantes da terra morrerá com as 4 pragas. Eu disse que naquele dia, quando se abrir o quarto céu, o mundo vai ficar negro. Tudo negro, não é negrura física. Estou a falar a negrura espiritual. A morte e o inferno estarão com a boca aberta. Por isso, seguia o cavaleiro, o inferno. Mas aquele que se esconder atrás de Elias, nenhum cabelo da sua cabeça cairá, quer na primeira, quer na segunda, quer na terceira, quer na quarta. Eu vou mostrar que eu sou Elias. Quem crê que eu sou Elias não vai ser afetado. Não vai. Não vai. Então já não se abriram 2? Não vai. Todos que creem que eu sou Elias estão no Dubai, aqueles países todos que o Irão está a bombardear. Se tivesse no Irão, não temos informação que tenha, mas temos irmãos que estão no Dubai, Guiné, como é que é? Guiné não. Arábia, ok. Dubai, Arábia, Catar, então aí. Quando o sirene começa a atacar, eles começam a gritar, Elias já está na sua terra. Até crianças, Elias! Nenhuma casa foi atingida. E alguém vai dizer, não, naqueles países o Irão só está a atacar as bases e não sei quem, e não está a atacar nas pessoas. Aí? Pode ser no quê? E no quê? Na Ucrânia. Uma cidade próximo da fronteira. Tem lá uma família que grita, até os vizinhos já receberam um decreto. Gritam, Elias, na Ucrânia, Ucrânia! E o Vladimir Putin não consegue entrar naquela cidade. Não consegue. Ouviu? Os filhos do Adriano Pilinganga, até bebê. Parece que o bebê é o que mais grita. Elias! Tá aí o Adriano, tá aí. É no Catar. Elias! Anda com os mata-bruxos, dorme com os mata-bruxos. É? Dorme com o mata-bruxo, acorda. É? Quando o serene tocar, até o bebê começa a gritar. Elias! Isso não é nada ainda. Eu jurei, eu disse, eu quero ver se vocês não vão falar que Elias já está na sua terra. Se vocês não falarem agora no segundo céu, vocês vão falar no terceiro. Se no terceiro vocês escapar, no quarto céu, o mundo estará de joelho. É esse período, muitos me perguntaram, quando é que os americanos vão bombardear Angola? É com a abertura do quê? Do quarto céu. Você pensa que é agora? Não é agora não. Me disseram que quando eles estão a conversar, esses fracos que eu derrotei aqui, falam cada coisa que eu falei, né? Quando eu falei que eu vou desviar, já falei há muito tempo, eles estavam a dormir, subestimaram o Elias, só entenderam agora, quando eu falei no altar, se perguntaram, olha o que ele falou, que ele vai desviar a bomba atômica que os americanos vão lançar em Angola. Ou você pensa que eles dizem que ele é mentiroso? Antes sim, agora não. É ouvir e calar. Porque as saunas são visitadas. E também os banheiros. Se você falar o contrário, Elias vai te esperar você entrar na sauna. Vai te matar lá. Ou no banheiro. Você vai apanhar AVC mesmo lá no banheiro. Vão te encontrar torto. O lado paralisado. Com a boca assim. Quando chegar no hospital, o médico vai dizer, epa, infelizmente, vocês entraram com ele e já morreu. Então, se calar é melhor. Tenta só falar que eu sou mentiroso. Eu vou te perseguir na sauna. Você não tem sauna, mas tens banheiro. E por que você está lhes perseguindo na sauna e no banheiro? É o lugar onde eles iam se consagrar antes. Aleluia. Então, aqui estou eu para ajudar os homens de boa vontade.
Aqueles que crerem que eu sou Elias, que havia de vir ao mundo, nenhum cabelo da sua cabeça vai cair sem a permissão daquele que me enviou. E quando aquele que me enviou prometia para o bem da pessoa. Ok? Por isso, eu tomei a iniciativa de voltar a falar o mesmo assunto. Voltarei ainda a falar, porque esse assunto é o que está a se viver agora. Vive-se agora, esse momento. A terra desolada. Eu vos disse dos 12 anos. Eu vos falei. Eu vos disse. Passaram 9. Falta 3. E os 3 serão muito violentos. Os 3 vão se abrir 2 selos. Eu vos disse que cada ano a intensidade das catástrofes, do sofrimento, das dores, aumenta. Vocês viram o que aconteceu em Angola? Alguém vai dizer, não, sempre houveram chuva, não sei o quê. Tá bom. Os idiotas gostam de subestimar as coisas, mas quem está sofrendo na pele não está a falar como você está a falar. Se o terceiro selo não te faz sofrer você, o quarto selo não terá presidente, não terá rei, não terá nada. Se o terceiro selo, quando os homens começarem a morrer conforme vocês estão cheios de dinheiros e riqueza, no quarto selo não depende dos milhões que você carrega na pasta ou no banco. Não vai depender dos milhões. Todos estarão a chorar. Amém? Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira, pois tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti. Por isso, o tempo urge. Esconda-te na cidade do refúgio. Só existe uma cidade do refúgio, não tem mais outras. Todas as vossas orações e buscar a proteção, o socorro de Deus, tudo em vão. Pois Deus já enviou Elias na terra. Quem não crer no Elias que Deus enviou, não vai achar esse Deus. Quem clamar a esse Deus sem reconhecer que ele enviou Elias, não é aceite. Rejeitado. Com punição, inclusive. Você é rebelde. Você é um rebelde. A rebelião é semelhante à feitiçaria. Você está a rejeitar o que eu estou a enviar, está a vir porque, Jesus, Jesus. Jesus, você me conhece? Você não me conhece. Está aí o que eu enviei. Você não quer acreditar nele, estão a dizer que nós te amamos. Seus mentirosos com lábios lisonjeiros. Estão a entender, né? Understand? Agora vou mostrar o poder na terra dos viventes. Demonstrando o espírito e o poder na terra. Eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Os sinais da minha vocação são manifestos entre vós. Eu sou gago. Está escrito que os gagos poderiam falar distintamente. Então fala Elias e a gaguez vai desaparecer na tua língua. Amém? Agora outros motivos que vocês estão a orar. O meu Deus te abençoe. Te conceda a petição que estás a lhe fazer agora. As portas se abram. Proteção, cura, libertação, restauração, salvação.
proteção. Oh, aleluia. Mas estás doente, estás curado também. Procura, faz teste. E todos eram curados. Você que está intercedendo por alguém que está doente, também está curado. Liga para ele. Uma só palavra. Mas o homem tipo está a brincar, está a curar sim. Eu sou Elias. Eu mando a palavra. E a minha palavra realiza. Isso é escândalo, né? Vocês que são antigos, se você me fazer mais pedido aqui, é um problema grave. Eu disse, se vocês estão a interceder, sejam curados intercedidos por vocês. Glory to God. Faz teste agora. Você que tem depressão, procura a falta de paz. Ele que tem que vir pedir perdão ou você é o sábio? Você está pensando que isso funciona assim? Uma palavra de mais perturbação para um drogueiro que blasfemou contra o Pai quando entrei como... Palavra? Você precisa de vir pedir palavra. Blasfemou é só deixar. Que isso, sábio, não faça isso. Não deixa. Ele se levou no Carmelo ele próprio. Não é vir pedir palavra. Os que estão a morrer depois que blasfemaram, eu não mandei palavra nenhuma. Blasfemou, o que o homem semear, o que ele vai colher. Tu vais lhe procurar, não vais lhe achar mais. Porque ele próprio se levou no Carmelo. Deus não tem o culpado por inocente. Até os ignorantes culpados são culpados. Entrou no Carmelo sem alguém lhe levar no Carmelo. Só quando eu te chamei o teu nome, ó Maria Beca. Se estavas a sentir uma dor, já fugiu. Ele não pode suportar ouvir a minha voz. As doenças, os demônios. Onde pedi uma palavra para a minha criação de patos que estava a morrer desde o momento em que o nosso pai Elias libertou a palavra até o dia de hoje, já não ocorreu alguma morte. Gratidão, gratidão, meu pai Elias. Glorificado, exaltado seja o nome do Deus, nosso pai Elias. Maria, Pedro, Nicolau. Vocês se lembram? Eu até queria ressuscitar os que estavam mortos se tivesse ao lado um pato morto, mas ele estava longe do sítio. Ontem o posto de eletricidade da minha casa estava a pegar fogo. O guarda e as minhas vizinhas estavam em pânico porque não havia como apagar o fogo. Eu comecei a decretar: Elias já está na sua terra. O fogo começou a diminuir. Continuei a decretar até o fogo apagar na totalidade, gritando: Pai, nada aconteceu e temos luz até agora. Que coisa linda. Assim estavam te chamando de louca, né? Quem já apagou fogo de incêndio de curto-circuito com palavras? Glory to God. Os patos já não morreram. A morte fugiu. Uma só palavra e a morte foge. O carro do meu marido ontem não pegava. Me lembrei do vídeo do domingo. O pai no culto a gritar: o carro pegou. Muito forte, Núria. Mestre falando em blasfêmia, o Eduardo agora só sente paz com o mata-bruxo. Quando esquece, por depois do banho, já corre para pôr. Miriam. Amém. O Eduardinho. Um ex-blasfemador que sofreu muito com depressão. E eu lhe dei um abraço. No domingo eu lhe falei: agora receba paz. Outro dia estava no supermercado e a pessoa que me atendeu olhou fixamente no mata-bruxo e perguntou: isso que tens no peito é o quê? Eu disse: o apóstolo. Eu disse: também quero. Tirei o mata-bruxo,
lhe entreguei, ele colocou na hora e continuou a trabalhar. Não fez nenhuma pergunta. Fiquei pasma. Muito forte, Neca. O mundo está acordando. É a segunda colheita. Ontem, quando coloquei a minha filha para dormir, tinha me esquecido de lhe colocar o mata-bruxo. E ele, como ainda não fala bem, começou a chorar e me indicando o mata-bruxo para lhe colocar no pescoço. Só peguei o mata-bruxo, coloquei e ele calou e dormiu. Ela mesmo me lembrou para lhe pôr o mata-bruxo. Incrível. Ouviu? Uma criança que não fala. Amém. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses. Levantem os vossos olhos e vede que os frutos estão maduros. Eu acho que neste quesito, em conformidade com as coisas, mas logo depois da live dos ministros, no Zoom nos encontramos, sempre ensinando, preparando o povo para entrar no céu, preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Albertina, Gaspar, Natália, solicitei o mecânico para fazer uma pequena revisão no carro. Ele queria inventar histórias de peças para substituir. Deixei-lhe falar, depois eu disse, Elias já está na sua terra. Ele já estava de olhos emborgalhados por causa do mata-bruxo. Só piorou a situação. Até agora ainda não me enviou o valor da cotação do serviço que fez. Foi embora aflito. Queria inventar. Eu que te falo, Combana, como sofri nas mãos do bebucho. Eu que te conto quem são os mecânicos da Angola. Eu que te conto, mulher. Eles são capazes até de te trocarem um motor. Eles tiram o teu motor e põem outro. Mamãe lhe trocaram o motor, só descobriu há pouco tempo. Eles são bandidos. Mecânico de Angola. Quando eu descobri que me trocaram o motor, lixotei e comprei um novo motor. E falei, vai embora. Falta a minha mãe, ela está há mais de 30 anos na Pentecostal. Ela às vezes assiste as lives do pai às escondidas. Aí é. Então, depois ele vai vencer a vergonha, o medo. Tem medo do quem? Do pau seco lá da igreja, das irmãs. Aí do círculo da oração. Aqueles paus secos aí endemoniados do círculo da oração. Depois ele vai vencer. Quando roubaram o meu telefone, decretei 3 vezes depois de semanas, trouxeram-me em casa o celular. Sem eu precisar ir procurar. Foi forte. Benildo! Maria Lúcia, bem eu me lembrei desse círculo. É um circo mesmo. Todos possessos. Maria Lúcia disse, pulavam, de tanto pular, iam parar no hospital com pressão. Sofrimento na terra. Graças a Deus. Então, eu acho que termina aqui a nossa live.
Mas logo nos encontramos. Até já. Mas logo, mais tarde, tem uma colega da Igreja Assembleia de Deus muito temosa de uma outra cidade. Na semana passada, hospedei na casa dele, sexta-feira até domingo. Ouvimos live juntos e ouviu a entrevista também. No domingo, disse para mim, eu quero esse mata-bruxo para dormir, porque ela não dorme sem ver as séries. Diz que o barulho lhe faz bem. Meu Deus. Olha o sofrimento. Ele já está com perturbação, né? Já está com princípio de demência. Por isso tem que ouvir barulho para sentir-se bem. Perturbação mental. Depressão. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até já.